Olá, aluno! Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula de preparatório para o exame do TOEFL. Vamos continuar, então, hoje nessa aula de número 4, falando sobre o Independent Writing. Agora que nós já vimos como vamos estruturar a nossa redação usando a thesis statements e a topic sentences, vamos ver como desenvolver os parágrafos argumentativos e como usar as palavras de transição para conectar nossas ideias. Essas palavras de transição nós chamamos de conjunções e elas vão ter diversas funções. Elas podem ser concessivas, elas podem ser aditivas, elas podem ser adversativas, elas podem ser causais e elas vão enriquecer bastante o nosso texto. Conforme eu já disse em algumas aulas anteriores, nós temos a tendência de usar sempre o mais simples e o mais fácil quando nós falamos das conjunções. Então a gente tende a usar sempre muito o and, o so, o but e o then. Mas hoje, nessa aula, nós vamos ver algumas alternativas que nós temos além dessas palavras para estar incrementando e melhorando ainda mais a qualidade daquilo que a gente escreve. Então, quando escrevemos as orações que são relacionadas umas com as outras, nós devemos usar algumas técnicas para combinar essas orações. Então, nós podemos usar palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Então, aqui no exemplo, eu vou trazer para vocês a mesma frase escrita de 3 formas diferentes, usando o but, o however e o although. Então, no exemplo abaixo eu tenho I did my best, but it was not good enough. Eu fiz o meu melhor, mas não foi o suficiente. I did my best, however, it was not good enough. Eu fiz o meu melhor, entretanto, não foi o suficiente. Although I did my best, it was not good enough. Embora eu tenha feito o meu melhor, não foi bom o suficiente. Então, quando nós trabalhamos aí o texto no writing do TOEFL, o que é que o examinador espera da gente? Ele espera um nível de inglês um pouco mais avançado. Então, é claro que ao invés de você usar a primeira opção aí, I did my best, but it was not good enough, a opção com although seria um pouco mais adequada, uma vez que eles estão procurando pessoas que tenham um nível mais elevado, mais avançado de linguagem. Quando nós vamos juntar as orações, nós temos que prestar atenção para não cometer alguns erros, como falta de pontuação, falta de verbo, né? Ou então até mesmo nos equivocar aí com a conjunção que nós vamos usar. Então, vamos dar uma olhadinha no que isso significa. Eu posso ter aí sentence fragments. O que seriam uma sentence fragments? São orações onde elas estão fragmentadas. Elas deveriam ser uma só, mas elas estão cortadas por um ponto, por exemplo, e não tem um sujeito ou então não tem um verbo. Então, no primeiro exemplo aí, we went home, ponto, and watched TV. Então, aí eu tenho uma oração que não tem sujeito. E a gente sabe que em inglês não existe oração sem sujeito. Então, o correto seria we went home and watched TV. No outro exemplo, eu tenho they were happy with the program, but not the board. No caso aí, eu tenho the board, que seria o meu sujeito, mas eu não tenho verbo. Então, também não pode acontecer esse tipo de estrutura. O correto seria they were happy with the program, but the board were not. Também posso fazer orações sem pontuação. No exemplo da oração abaixo aí, they are happy with the program, it is user-friendly. Então, eu não tenho nenhum conector e eu também não tenho nenhuma pontuação. O correto seria, they are happy with the program because it is user-friendly. Eles estão felizes com o programa porque ele é fácil de usar. Quando nós falamos de pontuação, a pontuação é extremamente importante. Então, eu tenho alguns exemplos abaixo para mostrar para vocês o quão importante a pontuação é. Então, eu digo no primeiro exemplo, he was often late because he had to help her. Nesse caso, because ele está unindo as duas orações, não existe pontuação. Portanto, se eu troco o because de lugar, eu vou acabar trocando tudo que vem depois dele de lugar. E aí, eu tenho que usar obrigatoriamente uma vírgula. Because he had to help her, comma, vírgula. He was often late.
Na de baixo, eu também vou usar uma vírgula. He had to help her, so he was often late. E no último exemplo, eu vou separar as orações por um ponto. He had to help her, ponto. Therefore, vírgula, he was often late. Então, isso também, aluno, é bastante importante e você tem que prestar bastante atenção na pontuação na hora que você faz a sua redação. Para facilitar a nossa vida, então, vamos dividir as conjunções dos nossos conectores em 4 grupos. E aí, nós vamos ver quais são as opções que nós temos, além do famoso and, so, but e because, que é o que a gente normalmente mais usa. Então, observando aí o exemplo, eu tenho Tom and Rose came to my wedding party. O que a gente pode usar para substituir esse and? Eu posso dizer Tom came to my wedding party. Rose came as well. Observe que eu vou separar as duas orações com um ponto e vírgula. No exemplo abaixo, não vou usar só as well, eu vou usar as well as. E aí, essa estrutura vai ser uma oração apositiva. O que é um aposto? É quando eu acrescento informação extra dentro de uma oração. Então, todo aposto, ele deve vir entre vírgulas. Então, eu ponho Tom as well as Rose came to my wedding party. Depois eu digo Tom and also Rose came to my wedding party. Ou então ainda a famosa dupla not only but also. Então, eu ainda posso dizer not only Tom but also Rose came to my wedding party. Embaixo, eu tenho aí uma oração um pouquinho diferente. Eu mudei o Tom and Rose, né? Mas também estou usando aí besides and in addition to, que são conjunções aditivas. Então, eu digo a lot of friends came to my wedding party besides Tom and Rose. Muitos amigos vieram à minha festa de casamento, além do Tom e da Rose. A lot of friends came to my wedding party in addition to Tom and Rose. Então, aluno, veja que se eu pego o primeiro exemplo, Tom and Rose came to my wedding party, quantas palavras eu tenho dentro dessa oração? Vamos contar. Tom and Rose came to my wedding party. 8. Se eu uso um exemplo como o último ali embaixo, olha como eu aumento a minha oração, como eu engordo a minha oração. A lot of friends came to my wedding party. In addition to Rose, Tom and Rose. Então, eu tenho 15. Eu praticamente dobro o número de palavras que eu usei na minha oração. Isso é muito importante na hora de completar a tarefa de fazer uma redação com 300 palavras nessa parte do exame do TOEFL. No grupo do but. Então, ao invés de dizer my house isn't very big, but it's comfortable, eu tenho muitas outras opções. Eu posso dizer my house isn't very big, yet it is comfortable. O yet aqui tem o sentido de contudo, todavia. Lembrando que lá no present perfect, ele vai ter sentido de já na afirmativa e ainda na negativa. My house isn't very big, however, it is comfortable. O however é um verbo amigo, ele também é muito batido, a gente usa muito however. Mas eu tenho a opção do although. Although my house isn't very big, it is comfortable. Embora minha casa não seja muito grande, ela é confortável. Perceba que depois do although, eu vou usar uma oração completa com sujeito, my house, e verbo, isn't. O que não acontece com despite. Então, ó, despite not very big, apesar de não muito grande, my house is comfortable. Então, quando eu trabalho com despite, depois dele eu posso ter um substantivo, eu posso ter um verbo no gerúndio, porque a gente já sabe, todas as vezes que eu coloco um verbo no gerúndio, ele vira um substantivo. Ou então eu posso ter um adjetivo com um substantivo depois dele. E eu também posso usar o despite the fact that. Então, despite the fact that my house isn't very big, it is comfortable. Então, você percebe que quando eu digo my house is not very big, eu tenho aí 6 palavras completando. But it is comfortable, tenho 10. Se eu uso o exemplo de baixo, lá o último, eu vou contar despite the fact
that my house is not very big, it is comfortable. Eu tenho 13. Aumenta um pouquinho, mas já ajuda, faz diferença. Agora o grupo do because. As conjunções do grupo do because respondem à pergunta why, por quê? Ou explicam a causa de algo. Então eu digo, I was late because I missed the bus. Eu também poderia usar o since he wasn't hungry, or as he wasn't hungry, he didn't eat anything. Com o sentido de já que, né? Já que ele não estava com fome, ele não comeu nada. We cancel our game on account of the rain. Nós cancelamos nosso jogo por conta da chuva, ou por causa da chuva. She didn't go jogging due to the rain. O due to é a mesma coisa que because of. Então, se eu tivesse que substituir, eu diria she didn't go jogging because of the rain. Millions of children die from starvation every year. He only said that in order to fool me. I crossed the street so that I wouldn't talk to him, ou I crossed the street so as not to talk to him. Então, as duas últimas também têm o mesmo sentido, com uma estrutura um pouco diferente, né? Eu atravessei a rua para não falar com ele. Então, na primeira eu tenho so that e uma oração completa, com o sujeito I e o verbo wouldn't talk. E no segundo caso, eu tenho so as not to talk. Então, eu tenho lá o so as e direto um verbo. No grupo do so, eu vou ter a conjunção que expressa o que acontece, aconteceu ou acontecerá em razão de alguma coisa. Então, eu digo lá, I was tired and sleepy, so I went straight to bed. Eu estava cansada e com sono, então eu fui direto para a cama. No outro exemplo, I was tired and sleepy, that's why I went straight to bed. Outras conjunções mais formais e, portanto, mais usadas na linguagem escrita são therefore, thus, consequently e hence. Então, eu tenho lá, a cure for AIDS hasn't been found yet. Therefore, research will go on. The company's profits have fallen. Thus, some employees will be dismissed. I have no interest in politics. Consequently, I don't know much about it. Então, aluno, tenha em mente que quanto mais sofisticadas as estruturas que você usar, mais pontos você vai ganhar. Então, a gente tem que pensar sempre, né, no que a gente pode usar para substituir o famoso and, so e but. Muito bem, agora vamos colocar isso em prática. Faça os exercícios da lição. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.